Você já parou para pensar onde seus filhos ou talvez seus netos irão morar? Pode parecer uma pergunta distante, algo para um futuro de ficção científica. Mas e se eu lhe dissesse que esse futuro está batendo à nossa porta, com a força de uma maré implacável? Imagine acordar não com o som dos carros, mas com o suave balanço das ondas. Seu endereço não seria uma rua, mas uma coordenada em pleno oceano. A questão não é mais se vamos precisar de novas formas de habitar este planeta, mas quando. E a resposta pode ser muito mais breve do que imaginamos. Estamos à beira de uma revolução urbana, uma que nos levará para o lugar onde toda a vida começou: a água. A ideia de cidades flutuantes soa como um devaneio, uma utopia retirada das páginas de Júlio Verne. No entanto, a realidade, muitas vezes, é mais estranha e mais urgente que a ficção. A Terra, nosso único lar, está enviando sinais claros de esgotamento. As linhas costeiras que definiram nossos mapas por séculos estão sendo redesenhadas pelo avanço dos mares. Populações crescem em um ritmo vertiginoso, comprimindo-se em metrópoles que já não suportam mais gente. O chão sob nossos pés, que sempre pareceu tão sólido e seguro, talvez não seja a única opção. E se a solução não for construir mais alto, mas sim flutuar? O nosso planeta está falando conosco. Mas não com palavras. Ele grita através de furacões mais fortes, de secas mais longas, de ondas de calor que quebram todos os recordes. O gelo dos polos está derretendo em um ritmo alarmante. Essa água não desaparece. Ela escorre para os oceanos, que sobem lenta e silenciosamente. Cidades costeiras como Veneza, Jacarta e até mesmo partes do Rio de Janeiro já sentem os efeitos diretos. Elas estão afundando ou sendo engolidas. Isso não é um alarme falso. É um fato documentado pela ciência. E o que faremos quando milhões de pessoas forem forçadas a deixar seus lares? Para onde elas irão? Ao mesmo tempo, nossa população continua a explodir. Somos quase 8 bilhões hoje. E as projeções indicam que chegaremos perto de 10 bilhões até 2050. Nível do mar comparado com o crescimento da população. Onde vamos colocar toda essa gente? Nossas cidades já estão no limite, com problemas de moradia, trânsito, poluição e falta de recursos. Continuar expandindo para os lados significa destruir ainda mais florestas e ecossistemas vitais. Construir para cima, em arranha-céus cada vez mais altos, cria ilhas de concreto que geram calor e isolamento. Estamos literalmente ficando sem espaço seguro em terra firme. Acredite, isso não é apenas teoria. Visionários ao redor do mundo já estão transformando esse sonho em projetos concretos. Um dos exemplos mais famosos é o projeto Oceanics City, desenhado pelo renomado arquiteto Bjarke Ingels, em parceria com a ONU Habitat. Imagine um conjunto de plataformas hexagonais interligadas, cada uma abrigando uma comunidade de cerca de 300 pessoas. Juntas, 6 dessas plataformas formam uma vila. E 6 vilas formam uma cidade de 10 mil habitantes. A estrutura é projetada para ser resistente a inundações, tsunamis e furacões de categoria 5. A primeira cidade piloto, chamada Oceanics Busan, está planejada para ser construída na costa da Coreia do Sul, mostrando que governos já estão investindo seriamente nesta possibilidade. Outro exemplo fascinante vem da Polinésia Francesa, uma nação insular diretamente ameaçada pela elevação do nível do mar. O Seasteading Institute, cofundado por Peter Thiel, um dos criadores do PayPal, trabalhou em um projeto para criar as primeiras comunidades flutuantes autônomas em suas águas. A ideia era criar zonas econômicas especiais, verdadeiros laboratórios para novas formas de governança e sociedade. Embora o projeto inicial tenha enfrentado obstáculos políticos, ele acendeu uma chama poderosa. Ele provou que existe um interesse real, não apenas de arquitetos, mas de empreendedores e cidadãos, em buscar uma vida sobre as ondas. A busca por autonomia e liberdade é um motor poderoso para a inovação. Construir uma cidade em terra já é uma tarefa monumental. Agora, imagine fazer isso em um ambiente que nunca para de se mover. Os desafios técnicos para criar cidades flutuantes são gigantescos, dignos de titãs. O primeiro obstáculo é a estabilidade. Como garantir que uma estrutura do tamanho de uma cidade não seja virada pela primeira grande tempestade? Engenheiros estão estudando plataformas gigantescas, semelhantes às usadas em plataformas de petróleo. Sistemas de ancoragem flexíveis que permitiriam a cidade subir e descer com as marés, mas permanecer no lugar. A corrosão da água salgada é outro inimigo implacável, exigindo materiais inovadores e resistentes, concretos especiais, ligas metálicas avançadas, que possam durar séculos. Depois vem a questão da autossuficiência. Uma cidade no meio do oceano não pode simplesmente se conectar à rede elétrica ou ao sistema de esgoto de um país. Ela precisa ser um organismo vivo e autônomo. Isso significa integrar em sua própria estrutura usinas de energia solar, turbinas eólicas, sistemas que geram eletricidade a partir do movimento das ondas. A produção de água potável dependeria de usinas de dessalinização em grande escala, e o lixo teria que ser 100% reciclado, ou convertido em energia. A produção de alimentos seria feita em estufas verticais, fazendas marinhas, cultivando algas e peixes. Cada sistema precisa ser perfeitamente integrado,
pois a falha de um poderia comprometer todos os outros. Quando pensamos no futuro das cidades, duas visões grandiosas costumam dominar nosso imaginário: a cidade que flutua, a cidade que sobe. De um lado, temos o conceito das cidades flutuantes, que se expandem horizontalmente sobre a superfície dos oceanos. Do outro, temos as cidades verticais, ou arcologias, mega-estruturas que se erguem a quilômetros de altura, abrigando milhões de pessoas em um único edifício. Ambas as ideias prometem resolver problemas de espaço e sustentabilidade, mas o fazem de maneiras fundamentalmente diferentes. Qual desses caminhos a humanidade deveria seguir? Qual deles oferece a promessa mais realista de um futuro melhor? As cidades verticais, popularizadas por arquitetos como Paolo Soleri, concentram a vida em um espaço mínimo de terra. A vantagem é a eficiência. O transporte seria feito por elevadores ultra-rápidos, eliminando a necessidade de carros. Moradia. Trabalho-lazer reduziria drasticamente o consumo de energia. Essas cidades seriam como montanhas artificiais, liberando vastas áreas de terra para serem devolvidas à natureza, reflorestadas e reabilitadas. No entanto, elas também carregam o risco do isolamento e da claustrofobia, criando uma existência quase inteiramente em ambientes fechados, com luz solar artificial e uma desconexão profunda do mundo natural. Por trás de cada grande projeto, há sempre uma história humana. Uma pessoa que ousou sonhar. Conheça a história de Chad e Nadia, um casal americano. Cansados da corrida de ratos em terra, venderam tudo o que tinham para financiar seu próprio Seastead, uma casa flutuante na costa da Tailândia. Não era só arquitetura. Era uma declaração política e filosófica. Eles buscavam soberania, a liberdade de viver por suas próprias regras, longe da burocracia e dos impostos. Sua casa octogonal virou símbolo do Seasteading, uma comunidade permanente no mar. A prova de que o sonho pode ser individual. A jornada não foi um conto de fadas. O governo tailandês viu a estrutura como ameaça. Acusaram-nos de violar a lei. O casal foi forçado a fugir. A casa foi apreendida. Um alerta sobre os desafios políticos e legais, mas também uma inspiração para milhares. O desejo por novas formas de viver é real e apaixonado. Não um fracasso. O primeiro passo, o mais difícil. Eles testaram os limites do possível. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas a conversa está apenas começando. Nós viajamos das costas ameaçadas pelo avanço do mar até os projetos mais audaciosos da engenharia moderna. Vimos os desafios titânicos e as promessas utópicas. Ouvimos as histórias dos sonhadores e dos pioneiros. Agora, a pergunta que abriu nossa conversa retorna, mas de uma forma muito mais pessoal, muito mais íntima. A pergunta não é mais se alguém vai morar em uma cidade flutuante. A pergunta, ao olharmos para o nosso reflexo na superfície da água, é: você moraria em uma cidade flutuante? Essa não é uma pergunta fácil. Ela nos força a confrontar nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido, o medo de abandonar o que é familiar, mas também nos convida a abraçar nossas esperanças mais ousadas. Um futuro mais sustentável, um futuro mais justo, um futuro mais conectado com a natureza. A decisão de embarcar em uma arca moderna, de trocar o solo firme pelo balanço suave do oceano, é uma metáfora para as escolhas que enfrentamos como civilização. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.